Olá, assista hoje aqui no TVL Notícias. Regulamentações da Lei do PSIL são aprovadas nas comissões legislativas permanentes. Ainda sem regras, patinetes elétricas invadem as cidades. Em Blumenau, vereador defende a regulamentação para o uso do novo modal. Câmara aprova projetos de lei e requerimentos em sessão ordinária remota. O TVL Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara e da comunidade. A Câmara de Vereadores de Blumenau lançou seu novo site institucional, criado para oferecer uma nova experiência de navegação ao cidadão e totalmente adaptado às necessidades do Poder Legislativo para a gestão e disponibilização eletrônica das informações. O acesso continua sendo feito pelo endereço camarablu.sc.gov.br. O novo site institucional não gerou despesas para a Câmara de Blumenau, pois foi desenvolvido por uma equipe de trabalho composta exclusivamente por servidores da casa. Acompanhe agora os destaques das comissões permanentes da Câmara. Através de reunião remota, os parlamentares da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisaram 6 projetos de lei. Um foi encaminhado para análise jurídica. 4 tiveram pareceres favoráveis e 1 contrário. Destaque para o parecer favorável ao projeto de lei do Executivo, que cria o portal Transparência Exclusivo para a divulgação de informações administrativas da Covid-19. Outra comissão reunida foi a de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. 2 projetos foram analisados nesta comissão. Destaque para a emenda número 2 ao projeto de lei complementar 1947, que altera dispositivos na lei do Programa de Silêncio Urbano na cidade de Blumenau. Nós entendemos de que depois de um certo tempo ela precisa fazer aí algumas alterações e o autor o vereador César Sim está fazendo as devidas correções para que nós possamos adequar e fazer com que esta lei possa cada vez mais estar dentro da realidade, daquilo que está acontecendo hoje na nossa cidade. Nós sabemos de que a Polícia Militar tem feito o seu trabalho, Defesa Civil também nesse momento, mas nós precisamos estar mais próximo da realidade. E o vereador César Sim, parabenizo mais uma vez por entender também com os demais vereadores, principalmente para que ela possa estar realmente agindo dentro da mais atenção possível para que nós não tenhamos mais, após as 22 horas, as pessoas possam realmente silenciar e possam aqui respeitar o vizinho ou que seja os que estão ao redor dele. Devido ao avanço no número de casos confirmados para coronavírus na cidade, a Prefeitura de Blumenau ampliou as medidas restritivas para o combate ao vírus. Entre as medidas que complementam as normas em vigor está a proibição de circulação de idosos. A restrição também prevê multa para os proprietários ou possuidores de imóveis residenciais onde for constatada aglomeração na forma de reuniões, festas ou qualquer outra atividade com pessoas não residentes no domicílio. Além disso, a realização de missas e cultos em igrejas ou templos estão suspensas. As atividades em shopping centers estão vetadas a partir das 15 horas de sábados e também domingos. O transporte coletivo fica suspenso por 2 semanas. O vereador defende a regulamentação para o uso de patinetes elétricos em Blumenau. O patinete elétrico tem sido uma das alternativas para o transporte e tem sido também uma novidade no trânsito das grandes cidades e em Blumenau não é diferente. O assunto foi parar na tribuna da Câmara. Vereador Almir Vieira, esse equipamento não dispõe para quem pilota de legislação. E aí como é que faz?
para ter essa praticidade, mas ao mesmo tempo seguir dentro das regras do trânsito. Então, Minosso, na última sessão que nós tivemos aqui na casa, eu debati esse assunto até porque conversei com alguns usuários, conversei com representantes que vendem esse equipamento aqui na cidade e existe aí umas divergências dentro da legalidade de trânsito, que é o quê? Alguns guardas estão cobrando carteira de motorista, maioridade, quando que este veículo, ele não é um veículo que é considerado um veículo de automotor, né? Ele é um veículo que é funcionado pela eletricidade. Ele não se enquadra dentro desses veículos automotores. Ele se enquadra, sim, na condição da bicicleta. A mesma condição que a lei aplica para a bicicleta, aplica-se para esses veículos automotores. Ou seja, eles devem andar em cima de calçada ou em ciclovias. Para tanto, existem essas divergências que a gente está trazendo para essa casa e, quem sabe, mesmo sabendo que nós não podemos fazer legislação em cima do trânsito, quem sabe a gente consegue achar alguma alternativa de estar levando isso para a sociedade, explicando a forma mais correta, até mesmo para os nossos agentes ou para aqueles que têm dúvida quanto ao uso desse equipamento. Agora, uma coisa é certa, né, vereador? O que se percebe é que é um equipamento que, além de barato, ele tem uma certa vantagem para fluir nesse trânsito que, por vezes, é pesado. Sem contar a economia, né? Sem contar a condição da economia. Além dele ter uma economia muito maior do que automóvel, ônibus ou até qualquer aplicativo, né? Ele traz, de uma forma, dentro das condições, uma segurança de poder andar em cima das calçadas, de poder andar em cima na própria via das bicicletas, mas precisa ser corrigido algumas questões, porque já se viu andando dentro do corredor de ônibus, já se viu andando na contramão, então tem que ter um certo cuidado. E para isso a gente está conversando aqui, para ver o que pode ser feito. Não pode ser feito um projeto de lei, mas talvez algumas recomendações que, na hora que for vendido, o proprietário da empresa que vai vender passa essas orientações. A exemplo de como aconteceu em Camboriú e Joinville, que eu estou dando uma estudada lá num decreto que foi feito pelos prefeitos dessas cidades. Agora a gente percebe um número crescente, né, desse tipo de equipamento nas ruas da cidade. Então, isso vem crescendo cada vez mais, até porque por conta da agilidade da economia. E com isso vem causando e ocasionando alguns problemas dessa natureza que eu acabei de mencionar para você. Menoridade, sabe-se já que tem que ser maior de 16 anos para poder adquirir, né? A condição da carteira de motorista não é necessária, porém, existem algumas divergências no que diz respeito a isso aí. Fala-se da potencialidade do motor elétrico, se comenta outras situações que devem ser esclarecidas. E nada melhor do que preparar alguma coisa, levar para o prefeito e quem sabe ele faça esse decreto para que a gente consiga resolver todas essas dúvidas que ficam pendentes. Os equipamentos elétricos de pequeno porte, como patinetes e similares, não são definidos como veículos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, os patinetes devem seguir as normas do CONTRAN aplicadas aos equipamentos de mobilidade individual. Assim, não podem exceder a velocidade máxima de 6 km em área de circulação de pedestres e de 20 km em ciclovias e também ciclofaixas. O governo de Santa Catarina anunciou também novas medidas de isolamento social para enfrentar o crescimento dos casos de coronavírus no estado. Por 14 dias, estão proibidas em Santa Catarina as atividades de cinemas, teatros, casas noturnas, museus e qualquer evento com reunião de público. A mesma decisão confirma também a suspensão por 14 dias de todos os eventos esportivos organizados pela FESPORT e também pela iniciativa privada, como o Campeonato Catarinense. Vamos à dica de leitura dessa semana. A contribuição ao trabalho da equipe da Biblioteca Municipal, Dr. Fritz Miller. Acompanhe. Nesse encontro semanal das nossas dicas de leitura, escolhemos fazer uma singela homenagem aos escritores, pensadores e poetas nascidos em julho. Sou Cristina Carvalho, gerente da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller e faço parte da equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais. São tantas personalidades que marcaram a história mundial e nacional do livro e literatura. E para essa pequena homenagem, escolhemos 2 escritores em memória para homenagear todos esses profissionais desta área. Começamos com um pequeno trecho de Meditação, século XVII. Nenhum homem é uma ilha inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo.
Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano, e por isso não perguntai, porque os sinos dobram, eles dobram por vós. Poema de um dos maiores escritores ingleses, John Donne, obra que inspirou vários escritores de sua época e até hoje inspira todos. Foi a partir desse belo texto que o escritor Ernest Hemingway escreveu o livro Por Quem os Sinos Dobram, um livro de romance. O texto é uma beleza rara, onde leva o ser humano para dentro de um grande oceano, mas que o revela fazer parte da grandiosidade do mundo, que a grandiosidade da saga humana está dentro da quebra da solidão, porque somos os nossos amigos, somos a quebra da nossa solidão, somos o gênero da raça humana, exaltados pela vida e vencidos pela morte. Então, nossa primeira dica é o livro Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway. Nossa segunda dica é o livro Melhores Poemas, do escritor brasileiro Mário Quintana. Mário é conhecido como poeta da ternura. Os temas simples, singelos e profundos eram refinados com muita intensidade, ainda mais sobre a pena lírica de Quintana. Ler Mário Quintana é escutar ao fundo canções sobre o crepúsculo. Ler Quintana é uma viagem de emoções. Encerramos nosso encontro da semana com um breve poema de Mário Quintana. Canção do dia de sempre. Tão bom viver dia a dia. A vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos como estas nuvens no céu. E só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança. E a rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu. Nunca dês um nome ao rio, sempre é outro rio que passa. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Boa leitura e até a semana que vem. Assista a seguir. Câmara aprova projetos de lei e requerimentos em sessão ordinária remota. Vamos a um breve intervalo. TVR Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no TVR Notícias. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária desta terça-feira. Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares fizeram reunião de forma remota. Diversos assuntos de interesse da comunidade foram tratados. Ainda durante a reunião, os vereadores analisaram diversas proposições. Hoje de forma remota, novamente, né? E agora cada dia parece que tem evoluído melhor o sistema e a gente está conseguindo, aí sim, fazer o que eu venho dizendo há muito tempo, que é o debate, né? E aqui nós tivemos vários debates, discussões de requerimentos, enfim, mesmo de forma remota, a gente está conseguindo ainda, de forma evoluir. Isso que é importante, a gente precisa evoluir porque o debate é necessário, se faz necessário o debate aqui na Casa Legislativa. Ainda na sessão ordinária, 8 requerimentos
requerimentos foram aprovados. Teve um requerimento importante do vereador Caminha que trata novamente sobre a discussão do uso do corredor de ônibus, né, em alguns locais, em alguns momentos, em algumas partes. E a gente quer a resposta do Executivo para que ele nos dê clareza se pode ou não utilizar esse corredor de ônibus em alguns momentos, em algumas regiões, para que a gente possa dar fluidez ao trânsito. É um debate que já vem há muito tempo e é importante esse requerimento que foi aprovado, discutido aqui nesta Casa Legislativa, para que aí sim os técnicos da Prefeitura possam nos dizer o porquê ou sim ou não que pode ser usado ou não no corredor e de que forma pode ser usado. Acho que é importante nesse momento essa discussão para que se use o corredor de ônibus sim em determinados momentos, em determinados horários, por determinados segmentos de categorias, para que a gente possa fazer e dar maior fluidez no período de trânsito. Com a suspensão do transporte coletivo para a população de Blumenau, a Secretaria de Trânsito e Transporte, o CETERP, voltou a disponibilizar de maneira integral as linhas especiais com itinerários diferenciados e temporários para atendimento e deslocamento exclusivo para profissionais da área da saúde. O transporte será oferecido de segunda a domingo, exclusivamente para profissionais da saúde vinculados aos hospitais Santa Isabel, Santa Catarina, Santo Antônio e PA da Unimed. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. TVL Notícias fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até uma próxima oportunidade. Até lá!